Minha esposa me deixou pelo meu irmão porque a vidente dela disse que eles eram almas gêmeas, mas acabei de descobrir que meu irmão pagou a vidente para mentir para ela, e agora ela me quer de volta. Então eu, Ricardo, 35 anos, fui casado com Clara, 34 anos, por 7 anos, mas estávamos juntos há 10. Tínhamos muito em comum, nós dois amávamos viajar, cozinhar e assistir séries compulsivamente. Até mesmo compartilhávamos objetivos semelhantes na vida. O único lugar onde não nos víamos bem era em nossas crenças. Sempre fui um cara de ciência e lógica, gosto de fatos e sempre tomei decisões com base na razão. Clara era igual a mim até 2020, quando ficamos presos em casa. Ela, como muitas pessoas, se interessou muito por misticismo. Começou com ela navegando pelo Instagram e TikTok por horas enquanto estávamos presos em casa, e foi crescendo a partir daí. No começo era inofensivo. Ela lia meu horóscopo ou me dizia que os astros estavam desfavoráveis quando as coisas não saíam do nosso jeito. Era algo que eu realmente não me importava, contanto que isso a deixasse feliz. Quando as restrições foram suspensas, a primeira coisa que ela quis fazer não era encontrar amigos ou voltar a trabalhar. Em vez disso, era encontrar uma boa vidente. Fiquei meio surpreso, mas não lutei contra isso. Eu amava minha esposa e, se o misticismo estava lhe dando algum conforto ou clareza depois de um momento difícil, eu estava bem com isso. Eu a amava e queria respeitar suas crenças, embora parecessem um completo absurdo para mim. Imaginei que se isso a fazia feliz, por que não? Ela não estava machucando ninguém, certo? Sou um cara razoável e todo mundo tem suas peculiaridades, então não queria ser desdenhoso ou controlador. Mas então ficou extremo. Ela gastaria milhares de reais em consultas espirituais e na limpeza energética de nossa casa. Ela também começou a basear cada pequena decisão no que a vidente dizia. Ela consultaria a médium para tudo, desde o que deveria comer até se deveríamos reservar férias. Ela até começou a dizer que certos horários do dia eram azarados para falarmos sobre assuntos sérios, então tínhamos que agendar nossas conversas. Clara me dizia que eu não podia tomar decisões importantes porque minhas energias estavam desalinhadas. Ela até brigava comigo por causa de nossas incompatibilidades espirituais. Ela até queria que nos mudássemos porque, aparentemente, a energia da nossa casa não estava em sincronia com sua essência espiritual ou algo assim. Ainda tentei ser compreensivo. Eu não concordava com isso de jeito nenhum, mas eu aguentava tudo porque eu realmente a amava. Eu ficava dizendo a mim mesmo que relacionamentos são sobre compromisso. Eu percebi que era apenas uma obsessão estranha, e eu não queria ser o cara que dizia à sua esposa o que ela podia ou não acreditar. Eu pensei que se eu continuasse apoiando, ela eventualmente veria o quão desequilibrada estava. Então chegou o dia em que tudo desmoronou. Ela me fez sentar na sala, cara a cara. Clara me disse que tinha algo muito importante para me dizer. Ela parecia desconfortável e como se estivesse segurando as lágrimas, o que imediatamente fez meu coração cair no estômago. Eu poderia dizer que algo estava errado, porque ela estava agindo de forma estranha por dias. Eu tentei perguntar a ela várias vezes o que estava errado, mas ela simplesmente me ignorou. De qualquer maneira, ela começou a chorar e me disse que sua vidente havia revelado algo que mudaria nossas vidas. De acordo com as previsões, eu não era sua verdadeira alma gêmea. Em vez disso, meu irmão Bruno, 33 anos, era seu verdadeiro par espiritual. A vidente aparentemente fez uma consulta extensa e descobriu que a conexão deles era mais forte do que a nossa. Ela também disse a Clara que nosso casamento estava condenado desde o início, o que ela concordou porque estava convencida de que era a razão de termos tantos desentendimentos. Sim, ela pensou que eu discordava de sua opinião sobre usar vermelho em um dia específico porque os espíritos diziam que nosso relacionamento era incompatível. Eu estava honestamente chocado. Posso ser capaz de fazer uma piada sobre isso agora, mas naquele dia, eu acho que genuinamente ouvi um nervo no meu cérebro estourar. No começo, eu pensei que era algum tipo de piada ou mal-entendido, mas enquanto eu a observava soluçar histericamente, eu percebi que ela estava falando sério. Ela disse que era hora de seguir seu verdadeiro caminho com Bruno. Estava chorando e me dizendo que não era sua escolha, mas que o destino tinha feito isso por ela. Ela continuou dizendo que o universo queria isso. Clara também disse coisas como as previsões não mentem e que isso era para ser. Eu tentei argumentar com ela o máximo que pude. Disse a ela que estava sendo absurda ao deixar crenças místicas ditarem sua vida, mas ela não me ouviu. Então tentei lembrá-la dos anos que passamos juntos, da vida que construímos, mas ela estava convencida de que o destino havia falado. Lutei o máximo que pude, mas tudo o que eu disse foi rebatido com algo baseado em misticismo.
Ela disse que nosso casamento era uma união ruim e que minha energia era muito incompatível com a dela. Eu não conseguia acreditar que ela estava jogando fora tudo o que tínhamos porque uma vidente disse a ela que meu irmão era seu par espiritual. Para piorar as coisas, Bruno parecia totalmente bem com isso. Ele não demonstrou nenhuma surpresa ou hesitação quando ela contou a ele o que a vidente havia dito. Na verdade, ele prontamente a tomou sob suas asas. Foi quando meu instinto me disse que algo estava realmente errado. Meu irmão e eu nunca tivemos um relacionamento muito próximo, mas para ele simplesmente ficar bem com minha esposa me deixando por ele, era mais do que nojento e suspeito. Vou continuar a pontuação e substituição de algumas palavras, mantendo o contexto. Minha família também não tornou as coisas mais fáceis. Eles acreditaram no absurdo do misticismo também e me disseram para aceitar o destino e seguir em frente. Eles disseram que, se a vidente estivesse certa, eu não poderia ficar no caminho do que deveria ser. Eu me senti completamente sozinho. Ninguém parecia pensar que era tão louco quanto eu. O processo de divórcio começou logo depois disso. Não vou entrar em todos os detalhes, mas foi brutal. Tivemos que esperar os 6 meses obrigatórios para que tudo fosse finalizado e, durante esse tempo, eu só tive que assistir Clara e Bruno agirem como se fossem um casal apaixonado. Foi humilhante. No ano seguinte, tentei seguir em frente. Fiz terapia, cortei a maior parte do contato com minha família e foquei no trabalho. Não foi fácil, mas eu estava me virando. Então, cerca de 1 ano depois, Clara entrou em contato comigo completamente do nada. Eu não falava com ela desde que o divórcio foi finalizado, e ver o nome dela aparecer no meu telefone foi um choque. Ela me mandou uma mensagem e disse que precisava falar comigo urgentemente. Ela me perguntou se eu estava livre para me encontrar dentro de 1 hora. Honestamente, eu não queria ir. Eu tinha tempo livre, mas não achei que vê-la fosse uma decisão sábia. Então eu disse isso a ela, mas ela estava tão inflexível sobre nos encontrarmos. Ela continuou insistindo que precisava me ver porque tinha algumas informações importantes para compartilhar comigo. Pedi para ela me enviar uma mensagem de texto, mas ela disse que preferia fazer isso pessoalmente. A curiosidade falou mais alto, então decidi encontrá-la. Quando a vi, ela estava um caco. Parecia que não dormia há dias, e a primeira coisa que ela fez quando me viu foi começar a chorar. Ela me disse que tinha cometido um grande erro e implorou pelo meu perdão. Eu estava confuso e honestamente não queria ouvi-la porque eu estava lá apenas para saber as informações importantes que ela tinha. Depois que ela parou de se desculpar profusamente comigo, ela finalmente me contou as grandes novidades. Aparentemente, ela tinha ouvido recentemente uma conversa entre Bruno e outra pessoa. Ela por acaso ouviu meu irmão falando sobre como era fácil conquistá-la. Clara esperou até Bruno deixar o telefone para verificar com quem ele estava falando, e ela descobriu que ele estava falando com a vidente dela. Ela o confrontou, e ele contou a verdade. Acontece que Bruno tinha pago a vidente para convencê-la de que eles eram almas gêmeas. Ele sabia o quanto ela acreditava em misticismo e explorou isso para afastá-la de mim. Aparentemente, Bruno sempre teve ciúmes de mim, do meu trabalho, meus amigos, minha vida em geral, e ele queria o que eu tinha. Em seu crescente ressentimento contra mim, ele também desenvolveu uma obsessão por Clara por anos e a queria para si. Clara ficou arrasada. Ela não conseguia acreditar que tinha sido manipulada daquele jeito, e honestamente eu também não conseguia. Ela também me disse que Bruno tinha se transformado em uma pessoa completamente diferente depois que eles ficaram juntos. Ele aparentemente se tornou controlador, cruel e até emocionalmente abusivo. Agora ela está desesperada para voltar para mim porque percebeu o quão errada ela estava. Ela me disse que nunca percebeu o quão boa era sua vida comigo até que me deixou pelo meu irmão trapaceiro. Clara disse que se sentiu humilhada por ter destruído nosso casamento por causa de uma mentira. Ela também me disse que já tinha deixado Bruno depois de descobrir a verdade e que queria consertar as coisas comigo. Ela me implorou para aceitá-la de volta porque acreditava que tinha sido cegada por tudo, mas aparentemente ainda me amava. Eu nem sei por onde começar. Por um lado, estou furioso. Estou furioso que ela caiu nessa bobagem e estou furioso que Bruno manipulou toda a situação. Mas, por outro lado, parte de mim ainda tem sentimentos por ela. Mesmo depois de tudo, não posso mentir, imaginei como seria tê-la de volta na minha vida, mas como eu poderia confiar nela novamente. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar, mas honestamente, não sei se posso perdoá-la, nem sei se quero. Ela fez sua escolha e, agora que a verdade foi revelada, acho que nunca mais vou olhar para ela da mesma forma. Atualização. Uau, eu não esperava receber tantos comentários. Tenho recebido tanto apoio e conselhos e só quero agradecer a todos que entraram em contato.
Muitos de vocês têm me dito para não aceitar Clara de volta e, honestamente, também estou me inclinando para esse lado. Ela fez sua escolha e, embora tudo tenha sido baseado em mentiras e manipulação, é difícil esquecer o quão facilmente ela jogou nosso casamento fora. Muitas pessoas nos comentários perguntaram sobre meu relacionamento com Bruno, então vou explicar como foi crescer com ele. Nós nunca fomos próximos, ele sempre teve ciúmes de mim. Por algum motivo, se eu tirasse boas notas, ele ficava chateado. Se eu me saísse bem nos esportes, ele reclamava. Havia até momentos em que ele me sabotava de pequenas maneiras, como esconder meu projeto escolar no dia em que era devido ou tentar me envergonhar propositalmente na frente de amigos. Meus pais sempre diziam que era porque ele sentia que não estava à altura, e eles se dobravam para fazê-lo se sentir melhor. Eles o mimavam com presentes ou atenção extra sempre que ele fazia birra, o que só piorava as coisas. Meus pais sempre tiveram uma queda por ele, eles davam desculpas para seu comportamento. Vou continuar a pontuação e substituição de algumas palavras, mantendo o contexto. Eles diziam coisas como ele é sensível e ele só precisa de mais incentivo, mas o que eles estavam realmente fazendo era capacitá-lo. Toda vez que ele agia por ciúmes, eles o enchiam de atenção em vez de responsabilizá-lo. Não consigo nem contar quantas vezes eles me disseram para ser uma pessoa melhor e deixar as coisas passarem, só para que ele não se sentisse mal. Olhando para trás, não é surpresa que ele tenha feito toda essa manobra com Clara. Bruno sempre foi competitivo e ciumento, então quando ele viu algo que eu tinha e ele queria, ele simplesmente pegou. E em vez de enfrentar as consequências, ele manipulou todos ao seu redor, incluindo Clara, fazendo-os pensar que era tudo destino ou algo assim. Na verdade, é doentio. Eu também queria esclarecer algo sobre misticismo. Eu não acho que seja um absurdo completo. Quero dizer, pode ser divertido, certo? Eu já li horóscopos antes, mas nunca levei isso a sério. Para mim, é apenas entretenimento e não necessariamente algo que deve controlar sua vida. O problema nunca foi que Clara gostava de misticismo. Eu estava bem com isso. O problema começou quando ela deixou que isso ditasse suas decisões, como me deixar pelo meu irmão por causa de alguma conexão espiritual. Foi quando se tornou um problema para mim. Desde que Clara confessou tudo, eu tenho estado em um lugar estranho. Por um lado, estou aliviado por não haver uma razão mística pela qual meu casamento desmoronou. Foi apenas Bruno sendo a pessoa manipuladora que ele sempre foi. Mas, por outro lado, ainda estou magoado e com raiva. Não posso acreditar que perdi tudo por causa disso. Clara também não desistiu de tentar me reconquistar. Ela de alguma forma encontrou meu novo endereço, nem sei como, e tem me enviado flores e presentes sem parar. É estranho e, honestamente, só me faz sentir desconfortável. Toda vez que vejo uma nova entrega, isso só traz todas as velhas emoções de novo. Eu não sei o que ela espera. Ela honestamente acha que flores vão magicamente consertar tudo? Quanto à maior atualização que tenho agora, Bruno tentou entrar em contato comigo. Tenha em mente que esse homem não me liga há mais de um ano, e ele teve a audácia de me ligar somente depois que manipulou Clara para ir embora. Durante toda a conversa, ele agiu como se nada disso fosse culpa dele. Ele disse que Clara estava mentindo e que houve um grande mal-entendido sobre a vidente. Ele alegou que nunca pagou ninguém e que a vidente realmente acreditava que eles eram almas gêmeas. Sim, claro. Eu não acreditei em uma palavra que ele disse. Eu conheço meu irmão minha vida inteira e sei quando ele está mentindo. Ele sempre foi bom em distorcer as coisas para se fazer parecer inocente. Isso não foi diferente. Ele continuou tentando justificar o que fez, dizendo que não era culpa dele, que o universo queria que ele ficasse com ela. Ele ainda teve a coragem de dizer que se eu fosse um marido melhor, talvez ela não tivesse recorrido ao misticismo em primeiro lugar. Foi quando eu cansei. Depois daquela ligação, eu o cortei completamente. Eu bloqueei seu número e fiz questão que ele não pudesse mais me contatar. Eu terminei com ele. Já é difícil o suficiente lidar com Clara tentando me reconquistar, mas eu não preciso do meu irmão na minha vida piorando as coisas. Cortá-lo parecia a coisa certa a fazer, mas ainda dói que tenha que chegar a esse ponto. Ele é meu irmão, mas depois de tudo, eu simplesmente não consigo perdoá-lo. Por enquanto, estou tentando me concentrar em mim mesmo. Estou tentando levar as coisas um dia de cada vez e sei que mereço algo melhor do que qualquer um deles me fez passar. Vou manter todos vocês atualizados se algo mais acontecer, mas por enquanto estou apenas tentando seguir em frente e manter distância do drama. Atualização 2. Oi, pessoal. Eu não esperava voltar com outra atualização tão cedo, mas muita coisa aconteceu e eu senti que precisava compartilhar. Depois do meu último post onde mencionei o corte de contato com Bruno, eu não conseguia parar de pensar no que ele disse.
Todo o seu discurso sobre um mal-entendido me pegou e, mesmo que eu não acreditasse nele, comecei a sentir essa inquietação de que eu precisava saber a verdade por mim mesmo. Além disso, Clara ainda estava decidida na ideia de que a vidente estava envolvida nisso, e honestamente isso estava me deixando louco não ter nenhuma confirmação real. Então decidi rastrear a vidente. Imaginei que se houvesse alguma chance de obter respostas reais, tinha que vir da fonte. Demorou um pouco, mas finalmente descobri onde ela estava trabalhando. Fui lá e, deixe-me dizer, não estava sendo legal, eu precisava da verdade, não importa o que acontecesse. Quando eu a confrontei pela primeira vez, ela tentou agir como se não soubesse do que eu estava falando. Ela me deu respostas vagas sobre seguir as energias e conexões espirituais, mas eu não estava recuando. Eu insisti mais e disse a ela que sabia que Bruno tinha algo a ver com isso. Eventualmente, depois de muita pressão, ela finalmente cedeu. Ela admitiu que sim, Bruno tinha pago ela para dizer a Clara que eles eram almas gêmeas. Ela disse que meu irmão tinha oferecido a ela uma boa quantia de dinheiro para torná-lo convincente. Como Clara já era super interessada em misticismo, ele sabia que ela acreditaria sem questionar. Perguntei a ela se Bruno a abordou e ofereceu dinheiro ou se ele a ameaçou. Eu precisava saber até que ponto meu irmão foi para arruinar minha vida. A vidente me disse que Bruno simplesmente ofereceu o dinheiro a ela, não houve ameaças envolvidas. Ela tentou justificar o fato de ter aceitado o suborno dizendo que estava com dificuldades financeiras e tinha uma família para sustentar. E, embora eu tenha empatia por isso, não acho que enganar as pessoas e arruinar suas vidas seja uma boa maneira de ganhar dinheiro. Mas ainda assim, ouvir isso foi satisfatório e irritante ao mesmo tempo. Por um lado, foi bom ter uma prova concreta de que Bruno estava por trás de tudo, mas, por outro lado, isso fez minha raiva explodir novamente. Eu não conseguia acreditar até onde meu irmão foi só para arruinar meu casamento e conseguir o que queria. Não foi uma conexão espiritual, foi manipulação pura e simples. E então as coisas ficaram ainda mais loucas. Aparentemente, a vidente ficou assustada depois que a confrontei, então ela decidiu começar a espalhar a história. Ela contou a todos sobre o que Bruno tinha feito para roubar Clara de seu irmão, eu. Ela começou a tagarelar para clientes, amigos e qualquer um que quisesse ouvir sobre como meu irmão basicamente a contratou para enganar Clara. Ela começou a contar que Bruno a ameaçou e que ela recebeu uma boa quantia de dinheiro que era essencialmente dinheiro para calar a boca. No que me diz respeito, essas eram mentiras. Quero dizer, a mulher não parecia muito inteligente, então o fato de ela ter usado "eu fui ameaçada" depois que perguntei se era esse o caso me disse que ela estava mentindo. Ainda acho que ela fez isso para salvar a própria pele, e eu só descobri o porquê alguns dias depois. Descobri que Clara ficou tão brava por ter sido enganada que ela ficou furiosa e começou a postar avaliações em todos os sites e plataformas de mídia social que conseguiu encontrar. Ela essencialmente expôs a vidente por ser uma fraude e alguém que era facilmente subornada. E uma vez que a vidente descobriu isso, ela se virou e tentou jogar toda a culpa em Bruno, dizendo a qualquer um que ouvisse que ela estava apenas seguindo ordens. Ela estava salvando sua própria pele e jogando meu irmão para os lobos. A história começou a se espalhar como um incêndio. Eu ouvi sobre isso pela primeira vez através de um amigo que viu uma postagem com uma foto da avaliação de Clara em um grupo do Facebook da comunidade local. As pessoas estavam falando sobre como a vidente era suspeita, inicialmente falavam sobre como sempre souberam que ela era uma farsa, mas eventualmente a conversa mudou para Bruno. As poucas pessoas com quem a vidente falou entraram nesses grupos e basicamente contaram a todos sobre o envolvimento do meu irmão no esquema. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse. Logo mais pessoas estavam falando sobre como Bruno tinha usado todo esse golpe místico para me roubar Clara, e as coisas simplesmente dispararam a partir daí. As consequências foram enormes. A reputação do meu irmão está em frangalhos. As pessoas em nossos círculos sociais estão se distanciando dele, e ele está perdendo amigos à torto e à direito. Até mesmo contatos comerciais estão começando a cortar laços com ele porque ninguém quer ser associado a alguém que faria uma jogada tão suja. Toda a sua imagem está desmoronando e, honestamente, não posso dizer que me sinto mal por isso. Ele está finalmente enfrentando as consequências de suas ações, e embora eu nunca tenha esperado que as coisas explodissem dessa forma, parece justiça de uma forma estranha. Dito isso, ainda estou lidando com o que ele criou. Clara ainda está implorando por perdão e, agora que a verdade está totalmente exposta, ela está ainda mais desesperada. Ela diz que foi manipulada e, embora eu entenda isso até certo ponto, é difícil ignorar o fato de que ela acreditou nessa história ridícula de alma gêmea e me deixou pelo meu irmão sem pensar duas vezes.
Não sei o que fazer com ela. Parte de mim entende que ela também foi enganada, mas outra parte de mim sente que nunca mais poderei confiar nela, não importa o quanto ela esteja emocionalmente arrependida. Ainda estou em todo lugar. Estou feliz que a verdade tenha vindo à tona, mas isso não apaga tudo o que aconteceu. Passei tanto tempo me sentindo traído pelas pessoas mais próximas de mim, embora Bruno finalmente esteja recebendo o que merece, ainda estou tentando descobrir para onde ir a partir daqui. Sinto-me aliviado, mas também meio vazio. É como se sim, a verdade foi revelada, mas agora meu casamento ainda acabou, meu relacionamento com meu irmão está além do reparo, e estou tentando juntar as peças. Se algo novo surgir, eu aviso vocês. Atualização 3. Oi, pessoal. Já fazendo cerca de 5 meses desde minha última atualização e muita coisa mudou. Pensei em dar uma atualização final já que as coisas se acalmaram e, honestamente, as coisas estão melhorando muito para mim. Primeiro, a situação do meu irmão. Depois que sua reputação foi muito atingida por toda a repercussão, as coisas não melhoraram para ele, na verdade, pioraram. Praticamente todo mundo o cortou, incluindo seus amigos, conexões de negócios e até mesmo alguns membros da família. Toda a sua imagem como um cara de sucesso foi completamente destruída. Ele está lutando para manter seu negócio funcionando, e ouvi dizer que ele perdeu um monte de clientes porque as pessoas simplesmente não confiam mais nele. Pensei que depois de tudo que ele fez comigo eu não me importaria, mas sinto um pouco de pena dele. Não é como se eu quisesse que sua vida inteira desmoronasse, mas ao mesmo tempo ele fez suas escolhas e agora está enfrentando as consequências. Felizmente, ele não fez mais nenhuma tentativa de entrar em contato comigo. Mas mesmo que ele não tenha entrado em contato comigo, meus pais entraram em contato em seu nome. Depois de tudo o que aconteceu, eles me procuraram. Eles apoiaram Bruno durante todo o drama e acreditaram nas bobagens da vidente assim como Clara, mas quando a verdade veio à tona, eles começaram a ver o quão errados estavam. Eles me ligaram e disseram que sentiam muito por não estarem lá o suficiente para mim quando Clara me deixou. Eles se desculparam por não verem realmente o que estava acontecendo e por não responsabilizarem Bruno por suas ações. Eu estava honestamente surpreso que eles tivessem tirado um tempo para me ligar e se desculpar, então eu os escutei. A primeira parte da conversa foi ótima. Eu me abri para eles e disse como eles me machucaram enquanto crescia por nunca repreenderem meu irmão. Eles se desculparam muito e pareciam tão sinceros que eu estava genuinamente começando a pensar que nem toda esperança estava perdida. Isso foi até que, em algum momento, minha mãe começou a falar sobre o quão triste era que Bruno tivesse perdido tudo. Eu tentei manter a calma, mas entrei na conversa dela. Isso foi um erro. A conversa rapidamente se transformou em eles perguntando se eu poderia ajudar Bruno de alguma forma porque achavam que ele não merecia perder tudo. Eles me disseram que entendiam minha dor, mas que eu não deveria estar bem em ver meu irmão lutar tanto. Eles queriam que eu o ajudasse fazendo minha própria declaração pública dizendo que todos os rumores eram exagerados e que nada disso tinha realmente acontecido. Acho que isso me fez finalmente perder o controle. Tudo o que eu tinha mantido escondido no canto da minha mente explodiu. Quer dizer, eu entendo que também são pais, mas parecia que eles ainda estavam dando desculpas para ele. Eu disse a eles que não iria intervir para salvá-lo. Eu não era responsável por seus problemas e ele precisava enfrentar as consequências de suas próprias ações. Quando eu disse não, meus pais ficaram muito bravos. Disseram que eu estava sendo mau e não perdoador, e foi quando percebi que não podia continuar falando sobre isso. Eles ainda estavam vendo Bruno apenas como aquele que se machucou, em vez de ver que ele era o motivo de sua própria bagunça. Depois disso, decidi falar menos com eles e apenas me distanciar. Eu precisava cuidar da minha própria saúde mental, e estar perto de pessoas que não queriam ver a verdade não era bom para mim. Eu não odeio meus pais, mas eles precisam aceitar que Bruno não é quem eles acham que ele é. Desde então, eu realmente tomei uma grande decisão, mudei para outro estado. Parte de mim só precisava de um novo começo, e percebi que estar perto da minha família e o drama persistente não me dariam isso. Encontrei uma oportunidade de emprego que se encaixava no que eu estava procurando e, até agora, tem sido ótimo. Quanto a Clara, bem, ela fez um último esforço para me ter de volta algumas semanas após minha última atualização. Ela me enviou uma longa mensagem sobre como havia cortado completamente o misticismo de sua vida e como estava comprometida em ser uma pessoa melhor. Ela admitiu que foi enganada e, embora eu aprecie que ela esteja assumindo seus erros, eu simplesmente não conseguia voltar. Não me entenda mal, foi muito tentador no começo. Estávamos juntos há anos e definitivamente havia uma parte de mim que sentia falta do conforto do nosso relacionamento.
Eu a amava profundamente e também me sentia mal por ela. Ela foi enganada e usada, e eu sei que ela também está sofrendo. Mas enquanto eu me sentava com esses sentimentos, comecei a perceber que na verdade não sentia tanta falta dela quanto sentia falta de estar em um relacionamento. Sentia falta da rotina, da companhia e da familiaridade, mas dela, eu não tinha certeza. Não sentia que poderia confiar nela novamente. Mesmo que o misticismo não fizesse mais parte de sua vida, o dano foi muito profundo. Não importa o quanto ela se desculpasse, ela fez a escolha de me deixar pelo meu irmão com base em uma crença ridícula e manipulada, e isso não é algo que eu possa ignorar. Eu também comecei a namorar novamente. Ainda é cedo, mas conheci alguém que é muito pé no chão e valoriza a confiança e a comunicação. Estamos levando as coisas devagar e não estou me precipitando em nada, mas é bom estar com alguém com quem eu posso realmente construir algo real. Não há drama nem jogos malucos, são apenas duas pessoas se conhecendo e curtindo a companhia uma da outra. Tem sido revigorante, para dizer o mínimo. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo estou ansioso por isso. Obrigado novamente a todos que me ajudaram nessa jornada. Espero que todos saibam que li quase todos os comentários e levei todos os conselhos dados a sério. Espero que você esteja tão satisfeito com o rumo que minha vida tomou quanto eu.